O Jornal da Rede começa com notícias diretamente aqui de Nova York. 2015 começou com uma causa nobre, a salvação do nosso planeta. O estilista de celebridade Scott Nyland, que trabalhou com estrelas como Beyoncé e Jennifer Lopez, revela como a América do Sul mudou sua vida e redirecionou sua carreira. Esta semana nós visitamos a artista papeleira e flautista Júnia Flávia da Fonseca. Na agenda cultural desta semana, nós vamos entrevistar a artista papeleira Júnia Flávia da Fonseca. Tudo bem? Tudo bom. O que é uma artista papeleira? Eu trabalho reciclando fibras vegetais e fazendo papel e arte em cima desse papel, ou durante o processo de fazer o papel. E o que veio primeiro, a flautista ou a artista papeleira? Primeiro veio a flautista. Eu comecei a tocar flauta com 7 anos, ainda em Piracicaba, que era obrigatório na família, todo mundo tinha que tocar algum instrumento. E aí eu nunca parei, passei depois para transversal. A música faz parte do coração, da alma. E como que você chegou até a conhecer essa técnica de artista papeleiro? Veio pelo correio. Uma vez eu estava trabalhando num escritório em São Paulo de distribuição de cinema independente. E aí alguém pôs manualmente, não tinha selo, nada, um anúncio para um workshop de como se fazer papel feito à mão. Eu achei aquilo muito inusitado e fui lá ver o que era. Eram 5 dias de aula e aí eu peguei o vírus, né? Quando você começa a fazer papel, quando o vírus te pega, fica para o resto da vida, você nunca mais para. E qual que é a matéria-prima que você usa? Sempre a reciclagem de fibras vegetais, ou do lixo do jardim, ou do lixo da cozinha, ou do lixo do guarda-roupa, que o que tem matéria vegetal, os casca de cebola, casca de alho, calça jeans, camiseta, vestido de linho, folha de bananeira, pétala de alcachofra, sisal, que é corda, né, corda velha de presente de embrulho que não usa mais, eu vou juntando e acaba processando o sisal e dá para fazer papel. Papel moeda do tempo da inflação dá para reciclar também, o que for que tiver fibra que possa ser reutilizado, era sempre essa ideia, e usando a técnica que os chineses inventaram, mais especificamente o Tsai Lung, no século II na China, na corte chinesa lá no Oriente, e é o mesmo processo que a gente faz. Claro que tem alguma adaptação para o século XXI, mas sempre mantendo as origens da medida do possível. Você foi pioneira desse processo no Brasil ou já existiam outros artistas? Havia um grupo quando eu aprendi nesse workshop, que foi inclusive um rapaz da Bolívia que estava dando, que ele tinha acabado de chegar da Espanha e tinha aprendido lá. Mas já havia um grupo no Brasil fazendo isso, que já estavam usando o papel como meio de produzir arte. E depois de alguns anos que eu comecei a fazer e conhecer essas poucas pessoas, a gente fez a Associação Brasileira do Papel Artesanal e também a Associação Latino-Americana do Papel Artesanal. Teve vários encontros, isso nos anos 80, né? Foi um período bem fértil, assim. Hoje tem bastante gente, é uma atividade que já foi bem divulgada, já saiu até no Rá-Tim-Bum, tem no YouTube, o mundo inteiro já mexe com isso, né? E quando você veio para os Estados Unidos, você trouxe isso? Eu tive que adaptar as plantas americanas, então aqui eu trabalhei mais com casca de cebola, casca de alho, que era o que eu tinha de fibras. No Brasil eu tinha a praça pública, que eu ia lá quando a prefeitura ia fazer a poda e pegava as fibras para reciclar. E aí aqui eu trabalho mais com algodão e com linho, que tem mais acesso, é mais fácil de trabalhar com isso. Mas o processo em si é o mesmo, só muda a matéria-prima. E quem que é seu público? Quem são as pessoas que compram seus quadros? São as pessoas que apreciam a arte. Tem um apelo de reciclagem, de manter a matéria-prima, de reutilizar os materiais. Que é uma coisa é uma atividade de resgatar os mitos brasileiros, que você botar caipora em prática, de você só utilizar na sua vida aquilo que você realmente precisa e não desfazer a natureza quando não há necessidade.
E quanto tempo leva esse processo? De cortar a bananeira, por exemplo, cozinhar, lavar, produzir a polpa e fazer o papel e secar o papel, depende do sol e do processo de secagem. Se for época de verão, demora uns 5, 6 dias. E quais foram os lugares que você já expôs o seu trabalho aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, na ONU, na Biblioteca Brasileira, no Consulado do Brasil, no Banco do Brasil, no Brooklyn, na Galeria Gaia, no Downtown Lower East Side, tinha uma galeria lá, 128, que foi bem legal a exposição. E também no Equador, na Coreia do Sul, na Alemanha, na Itália, São Paulo, no Japão. Não lembro mais, tem tanto lugar. Se fosse para você escolher, qual que você escolheria? Flauta ou artista papeleira? Fazer papel, tocar flauta, tá tão... Obrigada. Na minha vida tá tão junto uma coisa com a outra, porque o papel tem um processo em que você trabalha um pouco e tem que esperar descansar. Aí, enquanto o papel descansa, eu tô tocando flauta. Aí a flauta também chega uma hora que você precisa descansar. Então você descansa da flauta e vai fazer alguma coisa de papel. E se alguém, por exemplo, vê sua entrevista e quer aprender essa técnica? Aqui nos Estados Unidos tem a associação dos Friends of Dr. Hunter, que é a maior associação de papel, de pessoas que lidam com papel arte. Aqui em Nova York a gente tem 2 grandes lugares bem legais, assim, bem importantes, que é a Carriage House, no Brooklyn, que eles têm a parte de fornecer equipamento, inclusive, que é muito legal, e tem o Dieudonné, o Paper Mill Dieudonné, que tem um equipamento maravilhoso, onde eles fazem workshop para criança, tem residência para os artistas, tem sempre exposições. Eles é uma ONG para promover o desenvolvimento de papel feito à mão, de papel arte. Esse é o papel. Essa é a fibra de algodão que está com pigmento, já pronta para fazer o papel. A gente chama de polpa, que é só fibra e água. Essa é uma fibra de algodão que foi tingida. Aí a gente esparrama bem esparramadinho aqui para poder fazer uma folha de papel. Eu vou fazer uma folha simples primeiro, para depois trabalhar a fibra. Aí a água escorre. A gente tira o protetor com cuidado para não pingar. Aproveita a fibra que sobrou, né? A gente volta para a tina. E o papel tá pronto. Dá para escrever, para desenhar, para fazer alguma coisa. E o que a gente pode fazer também é pintar com outras cores ou usar, por exemplo, um carimbo de madeira. E você cria formas e desenhos com outros objetos. Essa é uma técnica, tem outras também, né? Você pode pegar qualquer objeto, uma escovinha, e fazer efeitos e vai criando alguma coisa interessante para ficar bonitinho. Aí é só pôr para secar e vai para o sol para secar e tá pronto. Aí a água escorre e tá voilá. Se alguém quiser entrar em contato com você ou saber mais sobre o seu trabalho,
onde que eles encontram informações? juniaflavia.com. juniaflavia.com. O estilista Scott Nyland viajou o mundo no glamour das grandes estrelas, mas foi uma viagem diferente que marcou a sua vida. Ele recebeu a nossa equipe em seu ateliê em Nova York e nos contou que viagem foi esta. My name is Scott Nyland, and I'm an artist, creative director, and clothing designer living in New York City. I've had the privilege of working with people such as Beyoncé, Miss Tina Knowles, Jennifer Lopez, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, and Enrique Martinez. However, I'm here to talk to you about what's next on my agenda, something much bigger and something much more meaningful. The world. It's our Earth. I'm here to talk to you guys about an exhibit that I'm working on called An Evolution of Inspiration. It was inspired by a recent trip that I took to South America that literally changed my life. My goal for this exhibit is to bring awareness to the numerous indigenous people that are at risk of losing their homes in the Amazon. As we speak, there are many different things going on in various countries of South America that are contributing to the deforestation of our rainforest. For example, in Brazil they're building a dam called Belo Monte. This dam is going to permanently displace thousands of indigenous people that live along the Amazon basin. In Ecuador, the government is being pressured by Chinese government for drilling in pristine areas of the rainforest, which further destroys our ecosystem. Adversely, in Bolivia, the government is considering declaring that Earth is a living being, like Mother Earth, which is another way of thinking, and it's a much more progressive, sustainable way of thinking. So there's all these different things happening down in South America that it's just my hopes to bring awareness to you. When I returned to New York, I had this overwhelming sense of needing to do something to help. And I took all of the tools that God blessed me with, like art and fashion, and I decided to do a show of art pieces and fashion pieces that is inspired by the time that I spent there. I wanted to show people the images of these families, the cultures that thrive down there, and I wanted to get inspiration from them, not from a modern day magazine's interpretation of tribal, and not from a trend or something that's happening in modern day society. I wanted to get inspiration from the actual source and apply that to my drawings and my sketches, which you will see through this exhibit. This project to me is like a labor of love. It's the most important thing that I've ever worked on in my life. My progress can be followed on Instagram, and my name is Scott1230. If you look on that, you'll be able to see the progress I've made over the last 8 months. It's a series of sketches, inspiration, images, and primary photographs of the indigenous people of the rainforest. I look forward to seeing you at my show. A exposição de Scott Nyland estará aberta ao público durante o New York Fashion Week, que acontece de 12 a 19 de fevereiro de 2015. Voltamos semana que vem com mais notícias de Nova York.